Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Inter. Nesse vídeo aqui reproduzir as informações passadas pelo presidente Alessandro Barcelos numa ótima entrevista que concedeu lá em Mirassol para Valéria Poçamai da Rádio Gaúcha. Sim, no Show dos Esportes o presidente conversou com ela e tem 6 tópicos interessantes que eu quero te tratar nesse vídeo. Na verdade 5, porque 2 tópicos são específicos sobre arbitragem. Então 5 tópicos que a gente vai tratar nesse vídeo. Antes, preciso te convidar para vir aqui, ó, na tela do meu computador, para o jogo Inter e Mirassol. Nessa noite, quarta-feira, às 8 da noite. O Mirassol tá pagando 2,1, o empate 3,3 e o Inter 3,6. Detalhe é o seguinte, tem Odão nessa rodada. Vitória do Inter com Alan Patrick para marcar ou dar assistência. Era 5,30, passou para 6. O que significa que se eu colocar 5, eu vou ganhar 30. Pô, tá feita a aposta. 5 para ganhar 30. É só o Inter ganhar, não é tão fácil assim, né? Mas tudo bem. Para marcar ou dar assistência o senhor Alan Patrick. Pô, o Alan Patrick vai ter que nos ajudar. Mas também não é tão impossível assim, né? Bom, botei 5, posso ganhar 30. Ou seja, fazer 6 vezes mais do que o valor que eu coloquei. Essa é a graça na KTO. Além de assistir o Inter, vai ter uma graça a mais, porque eu posso tirar algum. Se tu quiser, para brincar, para se divertir, sabendo que é entretenimento, vai agora no KTO, no site da KTO. Tem na descrição, tem no primeiro comentário, tem nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela. Beleza? Gente, vamos lá. Gustavo Prado é o primeiro assunto que eu quero tratar aqui. Ele falou sobre o novo técnico e tal, mas aquelas coisas normais, e trabalhou durante a parada e tudo mais. O presidente acha que o Gustavo Prado, acha não, ele disse, olha, o Gustavo Prado está sendo monitorado por clubes da Europa, isso é natural. E durante a janela não teve proposta, mas alguns clubes perguntaram por ele, sondaram, quiseram saber informações e tudo mais. Mas ele falou, olha só, algumas questões que não são necessariamente verdades saem sobre jogadores e aí fica aquela situação, às vezes quando o cara tá por sair ou para entrar, que gera uma expectativa do torcedor. Muitos debates são feitos de informações que não são verídicas. E aí no meio dessa resposta o presidente fala o seguinte, olha, muitos valores ou acima, em alguns casos abaixo do praticado do clube, acabam gerando repercussão de gente que acha que é bom, que é ruim, que é ótimo, por algo que nem aconteceu. Então o que tem do Gustavo Prado, que foi quase que um pedido da direção para falar? É um jogador que foi monitorado por alguns clubes da Europa, que perguntaram sobre ele, mas que nunca fizeram proposta. A partir daí, não dá para trabalhar com os valores e elogiar ou criticar, porque ele disse, olha, nem necessariamente esses valores vultuosos que estão saindo são verídicos. Porque chegou a se falar que o Inter queria entre 15 e 20 milhões de euros pelo Gustavo Prado. Pasme, você pode envelhecer mal, o final do ano que vem a gente pode estar aqui dizendo, olha, esse menino vale 50 milhões de euros e ele gastar a bola. Mas hoje é bem provável que o Inter vá conseguir 20 milhões de euros por um cara que sequer está jogando no time titular do Internacional e está aí buscando seu espaço. Carboneiro. Embora a direção esteja satisfeita com o desempenho dele, tenha gostado que ele foi titular na Colômbia, fez seu gol, chorou, se emocionou e tudo mais, a compra ainda não está definida. O Internacional não tem absolutamente nada definido entre comissão técnica, departamento de futebol, o técnico Ramon Dias, o Emiliano, o D'Alessandro, não tem ninguém com nada certo sobre a compra do Carboneiro. E não tem problema nenhum nisso. Há um contrato que está em vigência, vai até dezembro, e há todos os valores já estipulados nesse contrato para compra do jogador. Não precisa negociar. O Inter apenas em dezembro vai dizer quero ficar com ele ou não quero ficar com ele. E aí paga o total, não é tudo, tá? Porque uma parte já foi enviada no empréstimo, 400 mil dólares, de 4 milhões de dólares. Só que o restante tem que ser parcelado e já tem todas as condições. Então o Inter diz, olha, eu não sei se vou ficar com o Carboneiro, se eu ficar não preciso conversar. Não tem, vamos ligar para os argentinos, tentar baixar e tal, não vai acontecer. As lesões do Rocher foram acidentes de trabalho. E o Inter não tem nada para se queixar sobre o atleta dele, que é exemplar, sobre o tratamento dele. O Rocher, em resumo, não tem responsabilidade de nada. Essa é a informação passada pelo presidente nessa entrevista na Rádio Gaúcha. Agora, com a nova lesão no pé, que ele teve, que iria parar por um bom tempo, o Internacional aproveitou e fez um 2 em 1. Para ganhar tempo, sabia que ele tinha que fazer um procedimento da mão, retirada de pino, tinha um monte de situações ali, e disse, bom, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar essa parada, fazer esse procedimento que já estava sendo cotado, e a partir de então te recuperar para o restante do ano,
se é que ele vai voltar ainda nessa temporada de 2025 e pensando em 2026. Esta é a meta com o Rocher. O presidente não relatou, por exemplo, ou não respondeu, acho que também tangenciaria, saía pelo lado, sobre o Everton, que foi especulado. Olha, o Inter tá meio cansando o Rocher, vai atrás do Everton. Isso não foi respondido pela direção, mas eu fiz um vídeo com alguns bastidores que descobri num vídeo atrás no canal. O presidente confirmou que teve atraso, de fato, agora, nos últimos dias, no pagamento da patrocinadora master da camisa. Mas que diferente do que, por exemplo, a gente recebe que vazou no Grêmio, que eles disseram que não vão conseguir pagar outubro, novembro e dezembro, que só vão voltar a pagar em janeiro e vão pagar os atrasados em janeiro por conta de um remanejo do fluxo de caixa. O presidente Marcelo disse, olha, a gente ainda não foi comunicado dessa situação, estão conversando, até essa quarta-feira o Inter vai conversar através do seu CEO Giovanni Zanardi com representantes da empresa que é vista como uma parceira e não há problema nenhum em renegociar pagamentos. O Inter é muito claro com isso, dizendo que existe uma relação muito importante com o parceiro comercial e que, não, pelo Inter tá tudo certo, se eles tiver que remanejar pagamentos, vamos lá, o Inter também já teve que fazer isso recentemente com seus fornecedores, o Tabata, por exemplo, o Inter não conseguiu pagar, a Leila Pereira reparcelou os valores e reprogramou para dar uma fatiada melhor, e o Inter tá dizendo, se eles tiver que fazer isso, tá tudo certo. O quinto assunto que eu tenho que falar é sobre arbitragem. A direção do Inter diz que está atenta aos erros de arbitragem, relembrou que o clube faz parte, com a sua diretoria, da Comissão Nacional de Arbitragem, da CBF, perdão, dos clubes, que representa o núcleo mais fechado, que fala direto com a CBF para todos os assuntos, e diz, olha, nós estamos acompanhando o processo de profissionalização que a CBF está propondo, e o Inter é protagonista, há cerca de 4 anos tem coluna do presidente no UOL, falando abertamente sobre isso, que queria a profissionalização, isso sempre foi pautado na CBF. O Inter sempre pediu e sempre disse, olha, nós conversamos com a CBF, por exemplo, sobre impedimento semiautomático que vai vir o ano que vem, sobre eles dizerem, olha, o árbitro tá na cabine, mas ele não tá ouvindo toda aquela confusão, é que o gravador grava de todos, da cabine lá de baixo, e aí é muita gente falando mesmo, mas é porque soma-se todas as falas, não é tão bagunçado o áudio em quem tá lá embaixo, o Inter tinha essa preocupação. Só que aqui tem uma questão que o clube está vendo, o debate que aconteceu sobre a arbitragem. Ele disse, olha, as estatísticas da arbitragem, aí o presidente fala especificamente sobre o fato de sair uma estatística que colocou o Inter como o time que mais tem pênaltis no mundo. Ele falou, ó, isso é visto conforme o interesse de cada pessoa. Se não fosse o VAR, a análise do Inter é que o clube seria um dos mais prejudicados do Campeonato Brasileiro. Que o VAR, na verdade, não beneficiou. O VAR fez justiça. O VAR impediu que o Inter fosse prejudicado. E ele faz uma explicação que julga matemática e diz o seguinte, olha, os pênaltis são justificáveis pelo número de finalizações, pelo número de expectativa de gols que o Inter gera, pelo número de tempo que os jogadores do Inter estão na área, pelo número de vezes que o Inter penetra na área. É matemático, ele diz, quanto mais as equipes estão dentro da área, mais pênaltis vão acontecer, há mais chances de ter pênalti. Então o Inter disse, olha, a gente está acompanhando o debate sobre a arbitragem, mas ele está indo para um lado de que mostra o número do VAR e a estatística é, o Inter é o time que mais tem ações do VAR a seu favor. Sim, só que isso está acontecendo porque o Inter, segundo ele, seria o mais prejudicado se o VAR não corrigisse erros. E não tem problema nenhum nisso, obviamente. E aí diz, bom, se tu olha ali, o Inter tem muitos pênaltis. Peraí, o Inter tem muitos pênaltis porque seus jogadores finalizam muito, porque tem muitas vezes jogadores dentro da área e matematicamente vai acontecer mais pênaltis com quem está lá. Então o número precisa ser refinado, precisa ser interpretado, olhado a fundo para entender o porquê das coisas. É uma explicação que vem do clube, do próprio presidente. Se inscreve no canal, assina a notificação. Deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.